Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, um produto da disciplina de entrevista jornalística dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Amanda Andrade e hoje estou acompanhada dos meus colegas entrevistadores Luiz Norões, Giovana Carvalho e Davi Brandão. Hoje, 8 de novembro de 2022, temos a honra de entrevistar Maia Elis, mulher trans, professora, política e militante. Aos 24 anos, Maia Elis Souza Lima é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestra e doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Em 5 de agosto desse ano, oficializou sua candidatura a deputada federal pelo PSOL do Ceará, em prol da juventude e da educação, além de maior visibilidade para a pauta LGBTQIAP+. É um prazer tê-la conosco, Maia. É um prazer estar aqui também. Espero que essa conversa seja boa e produtiva. Nós tivemos a honra de te apresentar formalmente, mas queríamos te conhecer em profundidade. Para você, quem é Maia Elis? É uma louca que se bota em vários lugares e que acho que representa algumas lutas e resistências, né? Tipo, vindo da periferia de Fortaleza, né? Nascido e criado na periferia de Fortaleza, fruto da escola pública, onde tiveram tantas coisas, tantos discursos, tantas falas, puxando a gente para baixo, dizendo que a gente não conseguiria chegar em canto nenhum. Hoje a gente ser professora, e eu sempre falo no plural porque eu entendo que eu sou múltipla, tá? Eu não consigo ser uma Maia Elis em nenhum momento, mesmo que em determinado momento eu esteja fazendo campanha política como candidata, eu continuo sendo a Maia Elis professora, a Maia Elis estudante, a Maia Elis militante. Então acho que é isso, acho que é multiplicidade e resistência. Nós sabemos que a infância e a adolescência são um período de descoberta para cada um de nós. E nisso a gente cresce com algumas referências, sendo que nem todos têm esse privilégio, né? E aí eu queria saber se quando mais nova você teve alguma referência para se inspirar, para carreiras e etc. Eu acho que a minha primeira referência e a maior de todas é a minha mãe, né? Uma mulher negra da periferia que na verdade vem do interior do estado para Fortaleza para tentar uma vida melhor, que foi mãe solteira por um período e que, né, mostra aí me inspirava a querer mais e querer mudar a nossa realidade. E acho que enquanto uma pessoa, né, uma criança, que a gente chama de criança viada, enquanto uma pessoa LGBT, nunca vi muitas referências que me representassem nas mídias, nos espaços, né, na própria escola, nos espaços de poder e tomada de decisão, até mais ou menos fim da minha adolescência mesmo, foi onde eu comecei a conhecer pessoas mais próximas, graças ao espaço da militância mesmo. E aí, se eu puder dizer uma referência em específico, é a Helena Vieira, que foi a primeira candidata, inclusive foi a primeira candidata trans aqui do estado do Ceará, ao mesmo cargo que eu disputei agora em 2022, ela disputou em 2021, ou em 2018. Então, acho que essa é uma referência que eu tenho também, tanto no meu processo de transição quanto como intelectual. Então, agora falando um pouquinho das suas experiências de vida, eu peço licença para a gente entrar num tópico mais delicado. Já que a transfobia se apresenta nas mais diversas formas de agressões, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por você sendo uma mulher trans? Eu acho que a principal dificuldade na minha vida sendo uma pessoa trans foi a dificuldade de conseguir abertura, de me sentir livre para poder ser eu. Eu demorei muito para iniciar minha transição, embora, né, as coisas estivessem ali acontecendo ao meu redor e eu estivesse fugindo disso desde muito cedo. Eu lembro que no início da minha adolescência eu busquei a igreja como refúgio para tentar mudar meu jeito, tipo, eu fugia de pensar qual era a minha sexualidade, porque eu sabia que o meu jeito, a forma como eu falava, que eu me comportava, a forma como eu agia na escola, o modelo de estudante que eu era não era um modelo esperado para um menino. Então eu fugia desses debates, fugia dessas questões comigo mesma. Então eu procurei esse espaço. Acho que essa foi uma das maiores dificuldades, porque eu acho que é isso. Para as pessoas trans, primeiro, tem pouca referência, né, como a gente já falou aqui, na nossa vida, e isso também é marcado porque
nós vemos pouco as pessoas trans nos espaços à luz do dia, nos espaços públicos, porque o espaço que é relegado a gente, o único espaço em que nós podemos estar é a rua e em um determinado horário, que é a madrugada, porque essa é a expectativa que tem sobre a gente. Uma vez que 90% da nossa população trans travesti está na prostituição e a maioria não porque quer, mas porque não tem outra saída, outra alternativa para manter-se viva, né? E nesse processo de manter-se viva, quando a gente fala de pessoas trans travestis, a gente está falando de juventude, porque a nossa expectativa de vida era 35 anos até recentemente, já está caindo para próximo aos 30 anos, se formos pessoas brancas, porque se forem pessoas trans, travestis, negras, é preciso fazer o recorte racial aí, essa expectativa de vida cai mais ainda. Então, acho que a transfobia ela se apresenta dessa maneira. Mesmo com suas vivências e lugares de fala, em que momento você começou a se entender como uma pessoa de voz politicamente ativa? Eu acho que um momento que marca isso é ali o meio de 2016, num cenário pré-golpe na presidência, né, que destituiu aí a primeira presidenta mulher do nosso país. Eu estou na universidade, aqui na Universidade Federal do Ceará, e já tinham tido alguns cortes, né? O escateamento da universidade estava cada vez se mostrando mais. Eu conheço aí algumas ferramentas da luta organizada estudantil, né? Tanto a entidade nacional do meu curso, né? A Entidade Nacional de Estudantes de Biologia, quanto os movimentos de juventude que compõem aí a teia do movimento estudantil da universidade. E aí eu vou me aproximando, mas acho que o que marca mesmo foi quando a PEC, né, a PEC que era 241, depois virou 55 e hoje a Emenda Constitucional 95, foi apresentada no Congresso e a gente fez a grande mobilização para lutar contra, para barrar a PEC, né, e que as universidades foram ocupadas. Eu ocupei o meu curso no Departamento de Biologia da UFC, nós fomos o terceiro curso a ocupar e o último a desocupar. A gente só desocupou mesmo porque as pessoas iam para as suas ceias de Natal e aí a gente disse, não dá para ficar ninguém aqui, né? Então a gente vai ter que desocupar. E aí foi isso. Acho que esse é o momento que eu me percebo ali, né? Tipo, fui uma pessoa... Eu lembro que na Assembleia eu agitei muito, estava lá conduzindo a Assembleia e disse, vamos ocupar, vamos ocupar. Peguei briga com os professores que não queriam deixar a gente ocupar porque queriam dar aula. E eu me percebi naquele momento que eu conseguia ser porta-voz de vários sujeitos que não conseguem estar naquele espaço ou que não mesmo que estão não conseguem se expressar publicamente, e eu conseguia fazer isso. Você já falou que a educação ela faz parte da sua vida ao longo da sua trajetória e a gente queria saber justamente sobre essa trajetória estudantil, desde a entrada na escola até a entrada na universidade, a permanência nela. A gente queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu entro na escola muito cedo, assim, mais cedo do que o comum, porque minha mãe precisava trabalhar para poder me sustentar. Então, minha mãe me coloca numa creche, dar-se um jeito de trabalhar muito mais do que, né, deveria, para poder ganhar mais, para poder conseguir pagar um valor a mais na creche, para eu poder ficar na creche, porque não queriam me aceitar, porque eu era muito pequena. E aí a gente, né, vou vivendo aí, passo pela creche, passo pela educação infantil. Eu tive muito, no início da minha infância, eu aprendi tudo em casa. Minha mãe lia para mim, né, antes de dormir. Eu gostava muito desse espaço da leitura, desse ambiente de conhecer novas coisas a partir da leitura. Então, eu quis aprender a ler muito cedo. Com 3 anos eu aprendi a ler. Fiz minha mãe me ensinar em casa. Então, eu fui no processo de... Quando eu, por exemplo, cheguei na alfabetização, né, com os meus colegas, os meninos não sabiam ler, eu ajudava a ensinar a ler, porque... Aí eu acho que daí já veio a alma de professora. Mas o espaço da escola sempre foi um ambiente muito ambíguo para mim. Na educação infantil, eu lembro que eu não gostava de ir para a escola. Eu detestava ir para a escola, então quando eu acordava, quando, né, a pessoa que cuidava de mim, que era responsável por me levar e me buscar na escola, me acordava, eu me agarrava na grade da janela e ficava lá, e eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir.
E isso muda depois de uma certa idade. Acho que quando eu acesso ali a alfabetização, isso começa a mudar. Eu ia para conviver socialmente, só que essa convivência não era legal, porque eu era apelidada, me batiam, botavam chiclete no meu cabelo, enfim, assim, tipo, diversos apelidos, que era desde Barbie, Babalu, enfim, tantos, desde aqueles mais tradicionais, né, viadinho, mulherzinha, essas coisas. E aí eu fui vivendo isso na escola, tanto por parte de alunos, mas eu lembro também de um fato específico com uma professora no 4º ano do ensino fundamental, que ela perseguia assim mesmo a mim e aos colegas mais próximos de mim. E uma vez ela tentou me pegar pelos cabelos na sala de aula e eu saí correndo e ela saiu correndo atrás de mim, assim, tipo... E aí eu fui, né? Fui fazendo esse processo de ir para a escola, porque eu gostava de ir para a escola, e aí eu usava eu saber muita coisa, eu ser a pessoa inteligente, a nerdzinha da turma, eu usava como barganha, então eu conseguia me relacionar a partir disso com as pessoas. Mas foram muitas brigas, Brigas não, né? Eu apanhava porque eu não sabia bater, então, tipo assim, foram muitos processos de eu ser balançada no meio do pátio pelos braços, pelas pernas e ficarem me xingando, de eu sair... Teve um episódio que eu fui arrastada num campo de futebol, na aula de educação física, pelos cabelos, e o professor ficou rindo, olhando aquela situação. E eu sempre vi a escola como um espaço de muita violência para mim, mas que era o único espaço que eu tinha de poder mudar a minha realidade, de poder mudar a realidade da minha família. Então eu sempre disse, não, eu preciso ir, vão me xingar, vão me bater, vão fazer qualquer coisa comigo, mas eu preciso ir para a escola, porque é a única oportunidade que eu tenho. E aí muito cedo eu acessei a universidade graças à política de cotas, né? Eu entrei na universidade. A primeira vez que eu fui aprovada no vestibular, eu tinha acabado de terminar o 2º ano, mas eu não vim para a universidade. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, graças a Deus também não vim para a universidade, porque eu era uma criança ainda, não ia ser capaz de lidar com tudo isso que é a universidade. Mas eu vim um ano depois, que ainda era muito, muito cedo, muito jovem, mas vim com 16 anos. Fiz um curso de graduação em que eu me pautei no sentido de que não era só a sala de aula, não era só minhas aulas e o laboratório que ia me formar uma boa bióloga e principalmente uma boa professora. E eu precisava de outras vivências, então eu vivia a universidade como um todo, assim, tipo, desde a sala de aula, as caloradas, aos espaços do movimento estudantil, a congresso. Tudo que eu podia viver na universidade, eu vivi. Só não vivi Ciências Fronteiras porque não tinha mais. E aí, graças à ajuda, assim, ajuda inclusive financeira, de esforço para conseguir arrecadar dinheiro de amigos meus, eu consegui ir fazer as provas de seleção do mestrado na UFRJ, fui aprovada, né? Sou a segunda pessoa trans a conquistar o título de mestre pelo meu programa de pós-graduação lá na UFRJ. E consegui, mesmo com a pandemia, né? Tive que voltar para cá por questões, N's, e consegui acessar o doutorado. Estou aí cursando doutorado. Fui aprovada ano passado na seleção de professora substituta da rede municipal de Fortaleza. Estou atuando nesse processo, né? Me afastei agora do período eleitoral, mas estou atuando na sala de aula, no Ensino Fundamental 2. E agora fui aprovada no concurso da prefeitura, concurso pré-efetivo, agora vou ser efetiva, vou ter estabilidade na vida, no concurso para a prefeitura também como professora, para continuar o que eu estou fazendo, mas agora com estabilidade, sem riscos de perder meu salário de um dia para o outro. E aí... Maia, você pauta a educação como um real divisor de águas na sua vida. Sobre isso, a pedido da Unicef, o IPEC fez uma pesquisa sobre a evasão escolar durante a pandemia no Brasil. Cerca de 11% dos entrevistados evadem a escola por conta de pendências pessoais em sua família. E isso mostra a necessidade de incentivo à educação no nosso país. Sobre isso, na sua trajetória, alguém lhe incentivou a estudar ou isso partiu de você mesmo? A minha mãe sempre disse que a única coisa que eu tinha na minha vida era o estudo, assim. A única coisa que eu ia ter para mim era se eu estudasse, e era a única coisa que ninguém ia poder tirar de mim, era o conhecimento que eu ia adquirir.
E ao longo da minha trajetória, eu fui tendo alguns professores, algumas professoras, na verdade, que foram me marcando e foram sendo significativas para a minha formação e para eu querer mesmo isso, assim. Eu lembro da minha professora do terceiro ano do ensino fundamental, a Fernanda, não tenho mais contato, não sei mais por onde ela anda, mas eu lembro dela sempre, porque ela foi essencial, assim, na minha trajetória. Professora magnífica. As minhas professoras de história, de geografia, de biologia, de química, no ensino médio, né, e dessas quatro, a de história, geografia e a de química me acompanharam desde o 8º ano do fundamental até o 3º ano do médio, foram essenciais, assim, para eu me inspirar. A de biologia em específico foi assim, ela é minha mentora. Graças a ela eu digo, não, eu quero ser professora de biologia. Eu vou destacar a minha atual orientadora de doutorado, que foi minha orientadora no mestrado também, que é uma mulher magnífica e grande referência para a nossa área. Foram elas que me fizeram, através das aulas, reconhecer as desigualdades do nosso país, reconhecer, entender qual é a minha classe, saber de onde eu venho e saber fazer uma análise da nossa realidade. A gente sabe que um ambiente escolar é um ambiente de desenvolvimento, de crescimento da pessoa. Para você, como professor e como mulher trans que luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+, qual seria o papel da instituição de ensino para com esse grupo e como identificar as narrativas dessas pessoas que muitas vezes não se sentem confortáveis em pedir ajuda? Eu acho que o papel essencial da escola passa por mudar o entendimento de que a educação precisa ser igual, no sentido de que todos os sujeitos são iguais. Então, a educação ela não tem como ser igual para todo mundo. O primeiro passo da escola, para a gente mudar essa realidade dos sujeitos LGBTs, das mulheres, da população negra e indígena no espaço da escola, é reconhecer as diferenças. É entender que cada indivíduo é único. E se a gente não partir das diferenças, se a gente continuar partindo da igualdade, de que todos os sujeitos aprendem igual, de que todos os sujeitos têm uma mesma realidade, porque vivem no mesmo contexto social, a gente não vai superar essas violências. É nesse contexto que a gente vem fabricando quem são os sujeitos que vão continuar morando na periferia, quem são os sujeitos que vão ascender socialmente, quem são os sujeitos que têm direito à vida, quem são os sujeitos que não têm direito à vida. Para a gente conseguir acolher, a escola precisa ser um espaço de segurança, que muitas vezes a nossa casa não é, que muitas vezes a nossa família não é, para sujeitos LGBTs. Então, é preciso que a escola se torne esse espaço de segurança. E para ela conseguir se tornar esse espaço de segurança, ela não vai ser no modelo que está agora. Assim, a gente precisa de outros profissionais que não são somente educadores ou pessoas que vão cumprir os papéis de manutenção do espaço da escola. A gente precisa de assistente social na escola, a gente precisa de psicólogo na escola e uma quantidade suficiente que atenda todo mundo. Quando surgiu o seu interesse pelo ensino e pela arte de lecionar? Isso surge no ensino médio, pensando, né, assim, um curso que eu quero fazer que tem possibilidade de licenciatura, isso surge ali no final do fundamental, no ensino médio. E aí, quando eu começo no ensino médio a trabalhar nesses projetos sociais, a perceber o que os cursinhos, eu fiz cursinho popular, né? Então, o que o cursinho popular lá do bairro vizinho ao meu estava garantindo para muitos sujeitos, eu comecei a dizer, olha, é isso que eu quero, mas eu queria mudar o mínimo que eu pudesse mudar e de fazer diferença para estudantes que vêm de onde eu vim, pública, né? Eu sempre digo que meus amigos dizem que eu sou louca porque eu não vislumbro ser professora universitária. Caso isso apareça, o pensamento mude, eu não vou dizer que eu nunca vou ser, mas eu não vislumbro ser professora universitária, eu quero trabalhar no chão da escola e né, tenho percebido também que essa escola que eu quero estar é com esses estudantes de 6º ao 9º ano, no ensino fundamental 2, né, porque tem relações aí com o público que me agradam mais, no que eu posso fazer dentro de uma sala de aula, no que eu posso fazer com uma escola e fazendo uma comunidade, porque eu também tenho um compromisso de que essas escolas públicas, eu quero estar nas escolas públicas da periferia, que é de onde eu vim,
porque eu quero que outros sujeitos, outras pessoas, outros corpos como o meu possam ver que é possível conquistar outros lugares, que a única alternativa para a gente não é permanecer ali enclausurado, e caso a gente queira, pode ser também, mas se a gente quiser algo maior, quiser ampliar os nossos horizontes, também é possível. Maia, agora mudando um pouquinho de assunto, né? A sua existência por si só já é um ato político, mas da sua carreira de bióloga a candidata a deputada federal, como surgiu o seu interesse em atuar na política legislativa? Junto a esse movimento de juventude que eu construo, a gente vinha percebendo uma lacuna nos últimos processos eleitorais, a gente se sentir enquanto jovem representado por uma política que faça sentido para a gente, que nasceu e criou na periferia, que somos jovens LGBTs, que somos jovens que tem a escola ou a universidade como única possibilidade de ascensão. E a gente sentia falta disso e a gente disse, vamos ter uma candidatura de juventude, vamos ter uma candidatura de juventude. E isso foi passando nesses processos. E aí, a gente, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente começou a debater sobre realmente oficializar uma candidatura da juventude, né, do movimento. E aí a gente começou a pensar quem seriam os nomes, né? E aí o conjunto do movimento elencou meu nome para ser a figura que representaria essa política, e é o que eu sempre digo, a minha candidatura, ela não é a candidatura da Maia Elis. A Maia Elis é a porta-voz de um projeto coletivo que foi pensado com muitas cabeças, construídos com muitas mãos e que está aberto para quem mais quiser fazer essa construção. Eu nunca pensei que eu estaria nesse espaço de disputar um cargo legislativo, mas vi que foi um processo muito bom, muito positivo, assim, me surpreendeu enormemente, não esperava ter tido a receptividade que eu tive nas ruas e nas urnas. Eu percebi que aquela lacuna que a gente percebia de não ter jovens que representem a massa maioria da nossa juventude concorrendo aos cargos de poder, de tomada de decisão, não era só um vazio para a gente, não era uma lacuna que só a gente percebia. Muitos outros sujeitos percebiam. A candidatura e a eleição efetiva de pessoas LGBTQIAP+, é escassa no Brasil. Apesar dessa realidade, foram eleitas esse ano pela primeira vez na história do país 2 mulheres trans, a Erika Hilton e a Duda Salabert. Como você avalia esse fato histórico e a inserção de pessoas LGBTQIAP+, em cargos de grande influência? Primeiro, é uma grande vitória. É um absurdo que a gente tenha esperado tanto tempo para garantir o que deveria ser garantido desde o início, porque as casas legislativas são casas do povo e elas devem representar o povo. É significante demais, isso mostra que as nossas lutas, elas estão fazendo-se ser ouvidas, né? Elas não estão sendo ouvidas de bom grado, elas não estão sendo ouvidas porque o povo é bonzinho, elas não... Inclusive, é muito importante colocar que existe aí um contingente de pessoas que não vota porque acredita que esse é o processo revolucionário da política, mas que vota para se sentir melhor por estar fazendo um bem, como um processo de caridade. Aí eu vou votar aqui eu vou votar em negros para ser, né, reparação histórica. Eu vou votar em pessoas LGBTs, reparação. Vou votar em mulheres, né, porque as bichinhas estão aí cuidando da casa, são tão... Porque esse discurso ainda existe, então acho que é importante dizer isso. E que, inclusive, em diversos espaços, em diversas conversas, quando eu estava candidata, eu recebia conselhos de me afastar da minha identidade e investir na minha figura enquanto educadora, enquanto pesquisadora em educação, para que as pessoas pensassem, ou me afastar do meu território, tipo... Para as pessoas pensarem, é uma travesti, mas é doutoranda. É uma travesti, mas é professora. Porque só o fato de uma identidade
de ter uma identidade que foi subalternizada, que é marginalizada, que é violentada, não é suficiente. Então, acho que ter a Érica e ter a Duda na Câmara vai ser essencial. Maia, a Lei 17.480 de 2021, proposta pelo governador recém-eleito Almano Freitas, fala e proíbe a discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual e prega também os cartazes nos ambientes para reforçar essa lei. Sobre isso, essa ótica de combate à LGBTQIAP+, fobia no Ceará, você acredita que essa inserção de pautas e aprovação de leis nesse contexto vem funcionando, apesar do nosso estado ser um dos mais violentos para pessoas travestis, trans? Acho que o principal jogo da política funcionar no nosso dia a dia e não ser só mais um documento que diz o que pode e o que não pode fazer, é esse debate entrar no nosso cotidiano. Eu estar por exemplo, eu estar num estabelecimento, num restaurante e ver essa placa e aí vai ter um sujeito que não entende o que é isso, que não entende a necessidade de ter aquela placa, de ter uma lei específica para essas pessoas e vai começar a questionar, vai reproduzir diversos argumentos super violentos que a gente sabe que estão aí enraizados na nossa sociedade, mas que a gente vai construindo esse jogo no dia a dia. A gente hoje, tem lei do nome social aqui no nosso estado, que a gente não tem nacionalmente, mas no nosso estado a gente tem lei do nome social que assegura que o nosso nome social seja usado, e respeitado, tanto nos espaços da esfera pública quanto da esfera privada. A gente tem Lei Semana Janaína Dutra, que é uma lei de combate é uma semana de combate à LGBTfobia nas escolas, que deve acontecer toda a terceira semana de maio, em todas as escolas do estado. A gente tem a lei das plaquinhas contra a discriminação por identidade de gênero e por sexualidade. Isso são avanços que foram construídos junto ao conjunto dos movimentos sociais. Para a gente encerrar a entrevista, nós gostaríamos de saber os seus planos para o futuro. O que a gente pode esperar de você como estudante, como professora, como voz política? O que esperar de Maia Elis para o futuro? Eu acho que vem coisa aí. Aquele meme, Vem uma coisa muito forte. Mas eu acho que os meus planos agora, no campo... Meus planos principais agora são terminar minha tese e virar doutora. Nós temos um contingente muito minúsculo de travestis doutoras, de pessoas trans doutoras no nosso país. No campo da política, perpassam aí por debates coletivos, junto aos movimentos, junto às construções que eu já venho me somando, mas quem sabe não vem Maia Elis, candidata a vereadora em 2024, para a gente poder ocupar aí um cargo, uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, que é um espaço que ainda tem muita gente conservadora, que ainda tem, enfim, todo dia a gente falando sobre ideologia de gênero, e acho que a gente precisa de um corpo como o meu, para a gente poder bater de frente e debater de frente o que é essa ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero, na verdade, é o menino usa azul e a menina usa rosa, é o laço na cabeça, é o chá revelação, isso é a ideologia de gênero, que constitui o que devem se esperar da gente a partir de um genital, e quem a gente deve ser a partir de um genital. E espero que também, comece aí, assuma logo como professora efetiva e consiga trilhar trabalhos, projetos e, no cotidiano da escola que torne possível os meus estudantes verem o mundo com outras lentes, ou não também, porque a gente sabe que nem tudo a gente consegue, nem todos os nossos objetivos a gente alcança, mas fazer alguma diferença. Chegamos ao fim de mais uma entrevista para o site Entre Fios. Eu quero agradecer a Maia, muito obrigada por topar estar aqui com a gente, por dividir essa entrevista conosco, esse momento, foi um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e fico honrada em receber esse convite e digo que estamos disponíveis para outros processos, outras coisas, projetos futuros, o que
puderem contar comigo e eu puder estar ajudando, podem ter certeza que eu estou junto. Eu adoro me meter nas coisas. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima.